A paz, pessoas. A paz, meu povo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês aqui, neste momento, no nome de Jesus. Deus abençoe muito. Faça transbordar na vida de vocês a glória do Eterno. Já vou começar a saudar as pessoas que estão aqui. Já vou começar a saudar os amados irmãos e irmãs que estarão pela primeira vez. Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Você que recebe, escreva amém. Compartilha já com alguém, você que sabe que vem Bíblia por aí. Compartilha com alguém para que nós possamos fazer crescer, né, o nosso canal aqui nessa ferramenta chamada TikTok. Compartilha com alguém aí. Eu tenho uma palavra que vai vir direto do coração de Deus para transformar definitivamente a vida de alguém. Olha, em Deus eu digo, eu tenho uma palavra que vai transformar. Vai ser uma palavra que vai ser gestacional, ela vai trazer novidade de vida. Obrigado, Isabel, por compartilhar, tá? Tô vendo aqui. Eu vou aguardar alguns irmãos que já nos acompanham adentrarem e acharem aqui. Por gentileza, se vocês puderem, coloquem nos stories e nos status do WhatsApp para que o povo venha. Amém? Gente, tá um calor aqui no Rio de Janeiro que eu vou falar um negócio. Eu estou pretendendo, portanto, falar da palavra já com vocês, porque o calor vai ficar pior. E aí, quando o calor piorar, eu quero estar fazendo outras coisas, porque eu tô com a luz aqui em cima de mim, o ring light esquenta também. É uma bênção. Alguém que me visita pela primeira vez aqui, você que adentrou na live deve estar assim, poxa, qual vai ser, né? Você já está com uma expectativa. Crente de verdade tem expectativa, né? E você está se perguntando assim, poxa, qual que deve ser a mensagem hoje? Nós vamos falar sobre Paulo. Larissa, primeira vez. Seja muito bem-vinda, irmã Larissa. A mão de Deus é contigo, o poder de Deus é na sua vida. Amém? Por algum acaso, tem alguém na sua família, Larissa, que trabalha com produtos inflamáveis?
Tem alguém da sua família que trabalha em um lugar que tenha produtos inflamáveis? Perto de galões de álcool, de gasolina. Tem alguém na sua família? Você conhece alguém? Larissa 11, 20 e 21. Pode responder já, tá? Alguém que trabalha num posto de gasolina, que você conhece. Glória a Deus. A paz, Miguelina Ribeiro, está sempre aqui com a gente. Deus abençoe, Juliano. Seja bem-vindo, Juliano. Não conheço. Tá bom. Deus não rejeita a oração. Oração é isso mesmo. Deus não rejeita. Vamos começar, pessoal. Vamos começar. Como que está a sua vida espiritual? Deixa eu continuar com essa irmã aqui, senão depois eu esqueço. Como que anda a sua vida espiritual, irmã? A irmã que eu falei agora há pouco, acho que é Larissa. Como que está a sua vida espiritual com Deus? Porque eu estou vendo algumas coisas aqui e eu preciso falar, né? Rei da glória, ajuda teu povo, meu Pai. Ajuda teu povo. Vamos lá, 12 pessoas, tá bom, vamos começar. Vamos começar. Irmã Larissa, na sua vida, preste atenção. Ele está comigo a cada segundo. Ele está comigo a cada segundo. Para qual pergunta? Eu não lembro, mas eu vou refazer a pergunta. De que igreja você é? De qual igreja cristã você é? Escreve aí, por favor, e coloca o estado que você mora com 2 letras aí, por favor. Tá faltando alguma coisa. Roberto Maria, Deus abençoe imensamente. Cássia Pires. A Isabel tá aí hoje, né? Compartilhou a live. Obrigado, Isabel. Vou orar por você, tá, Isabel? Me abençoou, vou abençoar também. Essa Isabel me dá bastante engajamento. O Juliano também. Juliano também. Estou visitando 2. Uma Deus e Amor e uma Pentecostal. Irmã, Deus ele tá entrando na sua vida hoje. Ele está trazendo livramento para a tua vida, Larissa. Livramento de coisas sérias, tá? Livramento da tua vida de coisas sérias, pesadas. Estou tendo aqui algumas visões, pessoal. Aos poucos eu vou conversando, tá? Larissa, eu acredito que você tem que evitar um certo grupo de pessoas. Eu acredito que você tem que ter uma vigilância triplicada. Porque a situação é tensa, é pesada, é cascuda. E se você não vigiar, não zelar pela sua vida, tu sabe, né? Tu sabe, não sabe?
você sabe que você pode perder a sua própria vida, não sabe, Larissa? Essa parte eu não gosto, mas eu tenho que entregar. Fortalece seu povo na sua presença, Senhor. Bela oração. Ana Lúcia. E aí, Lu? Lu, te amo. Já perdi muitas coisas esses dias. Eu creio. Diante de um incêndio muito grande, você está debaixo de uma situação muito acesa, muito acelerada. Você está num momento assim que jogaram aquele fogo na floresta e está devastando tudo. Nós vamos orar por você. Não saia da live. Ah, saí, perdi, posso chamar no zap? Posso chamar no particular? Não, você tem que ficar na live. Se quiser vitória, vai ter que ficar na live. Tá? Me lembra de orar por você quando eu estiver avisando que estou terminando a pregação da palavra. Glória a Deus. Quem mais está me visitando pela primeira vez? Pessoal, 22 pessoas, já entreguei já uma revelação. Deixa eu fazer algumas orações aqui, porque o meu foco não é revelação. Quando Deus me usa, eu fico muito feliz. Mas eu gosto de alimentar todos. Para alimentar todos, eu tenho que pregar a Bíblia. Tá? Antônio diz que é a primeira vez. É a Ana Lúcia que falou que é a primeira vez também. Miguelina, posso sim. Edneia. Gente, cadê meu caderninho? Eu tenho que anotar o nome do pessoal. Deus está aqui, aleluia. Deixa eu colocar aqui. Ana Lúcia. Tem alguma moderadora na live aí para me ajudar? Adriele, Elisângela, Belize, Ana Lúcia. Quem mais é a primeira vez? Escreva aí, por favor. Gente, tá aparecendo aí alguma meta? Tá aparecendo alguma meta aí para vocês? Posso pedir para colocar o nome de uma pessoa? Quando eu for orar por você, você informa o nome da pessoa, tá? Vamos lá? Amados, eu quero falar com vocês sobre uma passagem extremamente importante e maravilhosa. A partir de agora, o que vai ser entregue, você não recebe em qualquer lugar. A partir de agora, o que vai ser pregado, você não escuta em qualquer lugar. É necessário que haja discernimento, capacitação espiritual e unção de Deus e conhecimento bíblico para entregar para o povo. A partir de agora, Deus vai falar profundamente com vocês. 2 Timóteo capítulo 4, você que pode, abra a sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 4 diz assim: quando vieres, Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo, e ele diz assim, 4,13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhes seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação. E todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo sempre. Saúda a Prisca, saúda a Áquila e a casa de Onesíforo. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Pai, no nome de Jesus, eu me subjugo a nada nesse momento. É o momento mais importante, Pai, da nossa reunião, por mais que hajam revelações do céu, por mais que o Senhor descortine a vida de muitas pessoas, esse momento é o genuinamente espiritual.
Porque a tua palavra diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Portanto, neste momento, Senhor, eu me unjo agora em nome de Jesus Cristo. Te peço que a tua palavra seja liberada. Te peço que o manto das revelações desça, mas principalmente que tu abra os meus ouvidos espirituais e os meus olhos para enxergar o sobrenatural. Revela-te, meu Pai, nessa hora, a esse homem e a essa mulher. Perdoa os nossos pecados e manifesta a tua glória. Pai, se eu não estiver tal para contigo conforme a tua palavra exige, te peço nessa tarde, passa por cima de mim, Senhor, mas abençoa o teu povo. E que essa palavra que será produzida agora possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. E o povo mais que vencedor e abençoado, diga amém, amém e graças a Deus. Amém? Queridos, vocês que me acompanham bastante, quando entrarem aqui dizendo assim, ora por mim, ora pelo meu marido, ora por meu seu... Enquanto eu estiver pregando, vocês podem colocar assim, ele está pregando. Preste atenção na palavra. Eu dou autorização para todos vocês falarem isso. Ele está pregando. Preste atenção na palavra. Tá legal? Porque senão me atrapalha. Vamos lá. Amados, o tema da nossa mensagem é a capa e os livros de Paulo. O que a alma precisa para resistir? Queridos, o momento em que o apóstolo Paulo estava atravessando era um momento muito complicado, muito difícil. Era um momento de despedida. Paulo foi aquele homem, conforme a passagem bíblica nos mostra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 da sua conversão. E mais à frente, no próprio livro de Atos, você encontra um momento em que Lucas está explicando e existe no outro momento a passagem que o próprio Paulo está explicando. Paulo é aquele homem que perseguia o povo de Deus, mandava prender o povo de Deus, pedia autorização para poder prender o povo de Deus. Paulo, portanto, era um perseguidor. Paulo, portanto, era um caluniador. Paulo, portanto, era uma espécie, hoje em dia, para você entender um pouquinho, era uma espécie de Alexandre de Moraes. Ele manda prender sem autorização de ninguém, porque ele é o domínio, ele manda sacrificar. Se perguntam a ele, se pedem a ele para uma pessoa que está presa aí para a cadeia, ele não autoriza. Ele é uma espécie de um demônio vivo, que está caminhando, cavalgando, desejando a morte do povo, desejando o extermínio do povo. Para quê? Para que a revelação da palavra não chegasse até a nossa vida hoje. Quiçá, os nossos pastores não teriam sido salvos. Nós, portanto, não teríamos ouvido a palavra de Deus através dos nossos líderes se, lá naquele momento, o nosso querido e amado irmão Saulo, que, portanto, passou-se a chamar de Paulo, não porque esse nome mudou, mas por uma questão de pronúncia. Saulo, Shaulo e Paulo é a mesma coisa, não teve mudança de nome, coisíssima nenhuma. Mas, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, ele diz, quando vieres, traze a capa, que eu deixei em Troade, especialmente os livros e os pergaminhos. Ora, nós começamos a entender nessa mensagem que a coisa mais importante na vida de um servo de Deus é a sua capa e aquilo que ele ministra. A capa é algo que determina, que demonstra a nossa funcionalidade no reino. A capa é o que determina e demonstra a nossa espiritualidade. A capa, ela traduz a nossa caminhada. Um homem que tinha uma capa extremamente pesada no Antigo Testamento, eu gosto muito de falar dele, chama-se Elias. Elias era um homem que tinha uma capa de autoridade, uma capa de peso, uma capa recheada de chuva, de tempestade e de poeira no deserto. Elias era um homem que tinha uma capa de quem obedecia constantemente, não era uma capinha. Elias tinha uma capa tremenda de autoridade. Um outro homem que também tinha uma capa muito forte, um homem chamado João Batista. Era um homem que tinha uma capa tão pesada que quando vieram para ele, ele não disse, olha, vem para cá, deixa eu te abraçar, vem cá que eu quero te falar coisas boas do Evangelho. Não, ele começou dizendo, raça de víboras. Não estou com isso querendo dizer que nós tenhamos que ser pesados, grosseiros, dessa maneira, chamando uma pessoa que está vindo na igreja de raça de víbora, chamando uma pessoa que vai entrar numa live de raça de víbora. Não. Mas a nossa autoridade espiritual, ela é demonstrada de acordo com o peso das nossas palavras.
Eu falo aqui constantemente para vocês. A pessoa que tem uma palavra de peso é completamente diferente de uma palavra que tem apenas uma palavra. Uma palavra, uma palavra. Uma palavra até um papagaio repete. Ele diz aleluia, ele diz glória a Deus. Mas quando um homem cheio do Espírito Santo pega, por exemplo, um microfone na praça, no largo, e naquele momento ele diz: todo o povo de Deus presente, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Queridos, todo mundo vai olhar. Primeiro, porque ele está cheio. Segundo, porque ele está tomado da palavra. Terceiro, porque ele está com o coração cheio do amor pelo Evangelho. Muito obrigado pelo dinossauro, Antônio. Então, Paulo está escrevendo a sua última carta. Ele está escrevendo a sua última carta velho. Ele está explicando a sua última carta cansado. Ele está escrevendo e explicando os seus últimos discernimentos da vida espiritual. Preste atenção nessa palavra. Você não ouve isso em qualquer lugar. Paulo está abatido. Paulo está ferido. Paulo está abandonado. Abandonado aonde, pregador? Ele está abandonado lá no frio de Roma, na Itália. Mas Paulo, ele sempre declara uma coisa que é interessante para mim e para você. Eu posso estar preso por cadeias, eu posso estar preso em cavernas, eu posso estar preso dentro da penitenciária da Polícia Federal, eu posso estar preso dentro do Bangu 1, no Rio de Janeiro, eu posso estar preso dentro de um presídio de segurança máxima federal, que fica lá para o norte e nordeste, mas ele sempre deixou uma coisa bem clara. Oi, filha, a palavra do Senhor, ela não está algemada. Diga um glória a Deus aí, escreva um glória a Deus aí. Escreva aí, a palavra de Deus não está algemada. Então, no final da sua caminhada, no final do seu ministério, ele ainda está com força. No final da sua caminhada, caminhando para o final do seu ministério, ele ainda tem coragem de dizer verdades, mas ele ainda tem uma preocupação dentro do coração, que é: eu não sei de fato em que hora que eu vou fechar meus olhos, eu não sei que horas de verdade em que eu vou parar e vou dar a última respiração, último suspiro, mas enquanto eu estiver vivo, traz a minha capa, traz também os pergaminhos, traz também os livros, e no final de tudo, ele não está pedindo ouro, ele não está pedindo bênção material, ele não está pedindo uma companhia humana. Paulo está pedindo: traz a capa, porque eu quero meditar, traz os livros, traz a capa porque eu preciso me aquecer, mas traz os livros porque eu preciso continuar meditando no Evangelho. Eu tenho uns pensamentos para tratar com vocês aqui. Eu quero dizer para alguém que está entrando aqui hoje pela primeira ou segunda vez, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém atravessa o inverno espiritual sem capa e sem livros. Ninguém atravessa um inverno espiritual sem capa e sem livros. Pregador, eu estou passando por esse inverno aí, tá difícil. O que você tem a dizer? Procura uma capa se você não estiver usando. O que vai significar capa nesse primeiro momento da mensagem? Vestimenta. Tem pessoas que querem receber de Deus, mas estão nus espiritualmente. Você precisa de uma vestimenta. O que significa, por exemplo, a capa em um momento de frio? Aquecimento. A capa vai significar um calento no meio do frio do deserto. Então, esses pedidos revelam a alma de um homem que está chegando ao fim, perseverando. A alma de um homem que está chegando no fim, ainda com foco, ainda com propósito. Essa passagem, ela mexe muito com qualquer crente de verdade. Ela mexe com qualquer crente de raiz. Obrigado. Então a palavra-chave do início dessa mensagem é: ninguém atravessa o inverno, ninguém pode atravessar um inverno espiritual sem capa e sem livros. Aonde eu encontro os livros? Se você não tem livros para estudar, você pode ir para a casa de Deus e anotar o que é pregado. Porque se você terminar o final do mês, você olhar domingo, quarta, quinta, sábado, domingo de manhã e fui à noite. Quando você vê no final do mês, você praticamente vai ter um livro de mensagens. Mas quem é que tem ido à igreja, tem escutado uma pregação decente e tem anotado?
Tá começando a descer umas revelações aqui, hein? Porque se você vai à casa de Deus para ficar olhando para o teto, se você vai para a casa de Deus para ficar reparando a gravata torta do pastor, se você está indo para a igreja para ficar reparando coisas que são minúsculas, você está sem capa. E você não tem livros e nem pergaminhos na sua vida espiritual. Uma pessoa sem capa e sem livros, ela fala bobagem. Ela não consegue dizer combati o bom combate, não. Uma pessoa sem capa não consegue falar isso. Uma pessoa sem livros não consegue dizer lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Não, ele não lê livro. Ele não lê o livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada, que é o livro dos livros do original. Como é, portanto, então que ele vai conseguir manifestar? Sem capa e sem livros não tem como. Ele não pode também dizer assim, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino. Não tem como. Lucilene, nessa tarde, neste momento, estamos perscrutando o coração de Deus, trazendo a revelação do coração de Deus. Eu estou fazendo isso para abençoar a sua vida, meu ouvinte. Eu estou fazendo isso para abençoar a sua casa, o seu ministério, meu ouvinte, e aquele que está me assistindo agora. Eu estou penetrando nas vísceras do coração do Pai e trazendo uma revelação que edifica verdadeiramente a vida de alguém. E não sobe aqui, e sobe aqui, e sobe aqui, e vem aqui. Vou repetir para quem está chegando a primeira vez. A única coisa que eu peço é para você dar tap-tap, porque já era para eu estar em 30. Quando Deus me dá autorização, eu peço. Porque eu preciso pagar contas, eu não vivo de vento. Eu não vivo só com água. Eu preciso de alimento e fazer a minha família se alimentar. Pagar esse aluguel aqui que custa R$900. Eu tenho que sobreviver. Então tem momentos que o pai fala, hoje é dia de você pedir oferta e eu já preparei tudo, fique tranquilo. Mas enquanto você não tem condição para me abençoar com pouco, com 5, com 10, com 15, com 20, vem aqui no Tap Tap. Não precisa vir no carro, no CI, não, fica tranquilo. Vamos continuar. Gente, eu só falei isso porque sempre tem pessoas novas, tá? É necessário. Então, a noite do frio e o livro que salvou. Olha que interessante. A noite do frio e o livro que salvou. Bom, eu coloquei aqui num papel uma historinha, eu vou ler para vocês. Conta-se que um missionário perdido em meio a uma nevasca estava prestes a desmaiar de frio. No último fôlego, encontrou uma cabana abandonada e dentro dela havia um casaco velho e uma Bíblia sobre uma mesa. Ele testemunhou depois: o casaco salvou meu corpo, a Bíblia salvou a minha alma. Assim também a Paulo. A capa, ela está sempre simbolizando o cuidado de Deus e fala sobre as necessidades da nossa vida humana, porque a capa é para colocar sobre o corpo, para poder aquecer o corpo. Os livros simbolizam, portanto, o cuidado sobre a estrutura humana. Quer ter dinheiro, mas não quer estudar. Quer passar num concurso, mas não quer se preparar. Não quer estudar, não quer ir para a escola. Querido, você pode até deixar de pagar o seu FGTS se você quiser, o problema é teu. Mas estudo, capacitação aqui, todo ser humano precisa ter. Todo ser humano tem que buscar, tem que se esforçar, tem que se esmerar, tem que pagar o preço para conquistar alguma coisa grande e real nessa vida. Então, quem tenta sobreviver só com a capa, ou seja, só com conforto, esfria espiritualmente. Eu não vou deixar passar essa não, vou ter que falar. Toda vez que você vê uma pessoa muito usada por Deus, essa pessoa é muito usada por Deus porque ela superou muitos invernos na presença de Deus e com Deus, e não com coisas supérfluas, não com drogas, não indo para outros corpos, deixando o cônjuge, o marido ou a mulher em casa.
Tá complicado. Eu vou desafogar. Não. Todos os que são muito usados por Deus souberam ultrapassar momentos na presença. Souberam atravessar momentos em Deus, firme em Deus. Faça chuva ou faça sol, eu tô lá, firme com o Senhor. Amados, eu tenho passado momentos, mas eu tô aqui, firme com Deus. Levita, Gleide, é sobre isso que eu estou falando. Mas também, quem tenta sobreviver só com livros, ou seja, só com o conhecimento, ele vai desanimar no meio das dores. Portanto, é necessário tanto o conforto, obviamente, mas é necessário o conhecimento, é necessário, portanto, a capa e os livros. Paulo está se despedindo da vida. Eu quero que você guarde isso no seu coração, para que você não desanime no meio das suas dores, para que você não diga, eu não estou aguentando mais, eu vou chutar. Se você chutar o balde, você vai ter que buscar logo logo. Aprende isso, com Deus você não tem essa de chutar o balde. Até na academia você busca o balde, imagina com Deus. Ele vai atrás de você. Ele vai atrás de você. Ele é um gentleman, como disse, ele é muito companheiro, ele é muito tudo, beleza. Mas se afasta para você ver. Ele vai atrás. Ele vai fechar portas no caminho. Ele vai tirar certas circunstâncias e você vai dizer, foi o diabo. Não, foi Deus que deu permissão ao diabo para fazer. Então nós precisamos dos dois. Nós precisamos da capa, mas nós precisamos dos livros. Beatriz, Ana Beatriz, o desenvolvimento espiritual é o cerne dessa mensagem. A capa é a proteção, a capa é o abrigo, a capa é a identidade, como eu estava falando para vocês no início da mensagem. Então, o que a capa de Paulo, ela não era um tecido qualquer. A capa de Paulo, ela não significava apenas algo para cobrir o corpo. Não. Estamos falando de revelações e de realidades espirituais sérias aqui. Eu não estou brincando. Salmos capítulo 91. Às vezes eu tento lembrar de cabeça, não consigo. Salmos 91, no versículo 4, diz assim: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e é broquel. Debaixo das suas asas estarás seguro. Ou seja, escudo e broquel. Ele traz proteção contra o frio. Segundo Coríntios capítulo 1, segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 1, segunda, estava aqui ontem, 3 e 4. Vamos lá? Bíblia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele é o Deus de toda consolação. Escreva aí, o Deus de toda consolação. Escreva aí, por favor, e Deus vai te dar uma vitória. Versículo 4. Que nos consola, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Então, a capa de Paulo, ela traz também consolo durante, ou dentro, ou durante as prisões. Gente, eu estou tremendo por dentro em estar falando essa mensagem da despedida de Paulo. Eu temo e tremo na presença de Deus por trazer essa mensagem aqui. Porque pode ser que alguém esteja bem perto de estar se despedindo dessa terra. Pode ser que alguém, enquanto eu prego essa palavra, esteja prestes a entrar em um momento de frieza,
espiritual. Pode ser que alguém esteja saindo de um processo de prisão. Pode ser a respeito de alguém que está superando alguma coisa. Mas acima de tudo, amados, em Deus nós saltaremos muralhas. No Senhor nós venceremos exércitos, diz a Bíblia Sagrada. Isaías capítulo 61, gente, eu ando falando muito de Isaías 61. Deus está se comunicando conosco fortemente dentro dessa palavra por esses dias. Olha o que diz o versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com manto de justiça. Então a capa, ela é um símbolo de cobertura, de proteção espiritual. Olha, como um noivo que adorna com atavios e como noiva que se enfeita com suas joias. Amados, nós temos que dar valor à capa espiritual que Deus nos deu. Eu tenho a minha capa espiritual, você tem a sua capa espiritual. Eu tenho capa espiritual, obviamente que você tem uma capa espiritual. Você acha que tem alguém melhor do que você? Existem umas que são melhores do que outras. Não existe isso no reino de Deus, amados. Existe hierarquia. E alguns que manifestam uma glória maior por um tempo maior de entrega e de consagração. Mas nós somos todos nivelados, todos iguais na presença de Deus. Então, em todos os momentos de inverno na vida, o Senhor sempre estará conosco, sustentando-nos nesse inverno. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, eu quero dizer para vocês, a capa, ela representa o cuidado de Deus quando o inverno chega. A capa, ela representa a vitória, portanto, sobre a rejeição, o abandono. Tem alguém aqui nessa live que está passando por rejeição e abandono nesse momento. E eu abri a live para falar com você, para te explicar, para colocar uma mensagem que construa de verdade, uma mensagem que te liberte de verdade, uma mensagem que transforme a sua mente de verdade. Deus está aqui nessa palavra para jogar por terra a rejeição, o abandono, mas também a ansiedade, as lutas internas. Tudo isso está sendo vencido nessa tarde, nessa mensagem. Pessoal, me ajuda no tap-tap aí. Se cada um der 200 tap-tap, eu consigo chegar a 60 rápido. Me ajudem, por favor, porque isso é importante. Eu tenho que elevar a visibilidade desse canal, gente. Eu preciso chegar a 10 mil rápido. Não saia, estou apenas abrindo um parênteses. Não saia. A mensagem vai continuar forte. Eu preciso elevar isso rápido. Me ajudem. Compartilhem livros. Principalmente, quando virem algum vídeo que eu postei, não visualiza apenas não. Aperta no gostinho, gente. Um coraçãozinho bonitinho. Dá um amei ali. Não esquece disso, não. Porque é para a glória de Deus. É para o reino ser elevado. Tanta bobagem no TikTok. Quantos falsos profetas no TikTok. Gente, abençoa quem faz obra de verdade, pelo amor de Deus. Acorda. A ansiedade está caindo por terra. Alguém colocou aí, ora por mim porque eu estou com ansiedade. Calma. Calma. Você tem que ter sabedoria para enfrentar os ataques espirituais que sobrevêm à tua vida. Assim como eu tenho guerreado, assim como eu tenho batalhado muito as minhas guerras contra os ataques espirituais. Então eu venho te dizer, guerras espirituais você não vai vencer. Novamente, gente, eu tenho que dizer, você não vai vencer guerras espirituais sem capa e sem livros, sem pergaminho. O que significa isso? Sem Bíblia,
Sem capa não tem vitória. Ah, eu vou lá no TikTok, eu vou abrir o TikTok, vou pedir alguém, eu vou abrir o cardápio, eu vou ver quem é que tá ali que me interessa no cardápio e falar, ora por mim aí, por favor, coloca aí o nome do meu esposo, que ele me traiu com a outra lá, mas eu sou amante, hein? Mas, enfim, me traiu lá. Hein, coloca meu nome aí. Ataques espirituais, você tem que vencer os seus. Guerras espirituais, você tem que vencer as suas. Levanta, meu Deus, um povo de guerra. Que me segue tem que ser de guerra. Quem já acordou, já acordou. Quem me segue tem que ser de guerra. No início vai escorregar, vai levantar, o joelho vai dar uma tremida, mas vai levantar. Jejum, oração. Guerra, batalha. A pombagira levou, mas eu vou arrancar de volta da mão dela. É assim que você tem que se posicionar na presença de Deus. Mas sem capa, sem autoridade. Sem Bíblia, sem autoridade. Sem Bíblia, nothing. Nada de vitória. A minha oração te ajuda hoje. E amanhã, como é que fica? A pessoa vai lá e ela refaz. Aí você fica contando com a oração que foi feita pelo pregador há 15 dias atrás e você está perdendo a sua bênção. Eu tenho, infelizmente, que usar alguns contextos que são apelativos para colocar uma realidade no coração de muita gente aqui, mas é verdade. Enquanto você não está nem jejuando sequer, tem gente que está apresentando uma oferta para um demônio, para um Exu e ainda coloca dinheiro em cima. Ou seja, está botando sacrifício, sangue no altar do diabo. Aí o altar do diabo recebe força e você perde guerra. Bom, vamos seguir porque a mensagem é sobre capa e sobre livros. Paulo está terminando a sua vida, mas ele entende que quando o inverno aperta, Deus veste você. Quando o inverno aperta. Amados, Paulo está dizendo, eu estou prestes a sair dessa terra. Ele diz, olha, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Ele sabe aonde a capa está. Você sabe aonde a sua capa se encontra nesse momento? Servo de Deus e serva de Deus. A minha capa eu deixei na casa de Carpo. Os meus livros também. E principalmente os pergaminhos, porque eu quero papirar, eu quero ler. Porque quando eu leio o que vem daqui, a minha alma, ela se eleva. O meu espírito se fortalece. Não existe um pregador genuíno da palavra de Deus que não tenha se dedicado, se esmerado na leitura da Bíblia. Eu não conheço um pregador genuíno do céu que não se esmere na leitura da Bíblia. Eu não conheço um profeta genuíno de Deus. Não é blá 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 não. Porque sem pão do céu o homem não vive. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda. O homem vai viver de toda. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Então, para o homem viver com dignidade, quem gostou, quem pegou, quem está ligado, pegou. Quem não está ligado, não pegou. Não pegou. Não pegou. A Bíblia está dizendo que para nós sermos vitoriosos na nossa vida, nós temos que ler a Bíblia todo santo dia, várias vezes no dia, se possível. Trabalho no escritório, pregador. E lá no escritório, eu tenho que dar muita atenção a tudo que está acontecendo. O meu chefe exige muito de mim. Pois é, mas eu cansei de usar o Novo Testamento desse tamanho aqui no bolso. Entrava para o banheiro na hora do almoço, ou na hora em que está todo mundo sentado